Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? No domingo que vem, nós vamos lançar o nosso jejum, amém? Então, de modo que o jejum começa na segunda-feira, dia 6, ok? Então, no próximo domingo, nós vamos fazer o lançamento do nosso jejum, que, obviamente, como nós sempre fazemos, o nosso jejum é o tema do semestre, tá bom? Então, está até aparecendo aí na tela, né, 21 dias de jejum e de buscar os perdidos, amém? Então, nós estamos nesse ano, né, no ano da multiplicação, como nós temos proclamado. Então, você pode ter certeza que muitas coisas que nós vamos compartilhar, né, serão assim bastante semelhantes, né, àquilo que o pastor Luiz tem compartilhado no jejum lá de Goiânia, né? Então, nós estamos apenas adaptando algumas questões a respeito do nosso tema, mas, no final das contas, essas duas coisas aqui, não sei se você consegue perceber, estão entrelaçadas, né, estão em plena concordância. Então, nosso jejum vai funcionar no mesmo formato que temos feito nos últimos semestres, né? Isso desde o ano, vou nem dizer desde o ano passado, mas desde o ano retrasado, né? Nós começamos a fazer assim. Então, o jejum acontece na célula, amém? Então, a célula vai se reunir na segunda, na terça. Veja, se a sua célula acontece na quinta, durante 3 semanas, durante quantas semanas, irmãos? 3 semanas, a sua célula vai acontecer todos os dias, com exceção de domingo e quarta, ok? Por que domingo e quarta? Domingo, pela razão óbvia, né, nós estamos aqui juntos, né, no culto da manhã e da noite, e na quarta-feira nós teremos também a reunião do jejum aqui no prédio da igreja, tá bom? Então, na quarta é para os irmãos virem para cá, mas os outros dias da semana são os dias onde os irmãos vão compartilhar a palavra do jejum na sua célula, amém? Então, nós vamos manter esse formato. Então, essa é uma excelente ocasião para a gente fazer aquilo que nós chamamos de o rodízio da célula, né? É um rodízio de anfitriões. Então, não precisa ser todos os dias na casa do anfitrião, até porque é inconveniente isso, amém, irmãos? Mas tem anfitriões que gostam muito de receber os irmãos, né? Não tem problema o anfitrião pedir para repetir, né? Então, se a célula oficialmente é na casa do anfitrião Marcos André, na quinta-feira, só que o Marcos André gosta tanto da célula que ele fala para os irmãos, olha, irmãos, além de quinta-feira, eu quero que aconteça aqui segunda e terça, porque eu gosto dos irmãos, aleluia. Pode ser, pode repetir na casa do anfitrião oficial. Porém, irmãos, lembre-se do benefício de nós abençoarmos outras famílias, amém? Então, insista, especialmente você que é líder de célula, insista com os membros da célula para eles receberem a célula na casa deles durante esses dias, ok? Mas agora vamos para Daniel, capítulo 10, no verso 11. Senhor Jesus, eu tenho pouco tempo. Está escrito, Daniel 10, 11. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Disse aí o anjo do Senhor para Daniel. Vamos orar ao Senhor por um instante? Amém? Pai, no nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nessa manhã. Estamos reunidos como igreja, reunidos ao nome do Senhor. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, trazendo revelação no pleno entendimento e conhecimento da Tua palavra, que é viva, que nos alimenta, que nos supre, que nos fortalece, ó Deus, que nos instrui para o caminho que o Senhor tem, para desfrutarmos da maravilhosa graça do Senhor, na certeza da nova aliança, que não depende das nossas obras, mas depende da obra consumada, completa, perfeita, do Senhor Jesus Cristo, e que nos dá segurança para perseverarmos, especialmente em tempos de grande tribulação, prova, luta, resistência e oposição. Por isso, ó Pai, fala conosco nessa manhã, em o nome de Jesus, e todos digam amém, amém e amém. Amém. Veja, meus irmãos, uma das mentiras do diabo é levar as pessoas a acreditar que é muito difícil você ser abençoado por Deus, favorecido pelo Senhor, através das orações.
Eu estou falando isso já até a propósito, para preparar você para esse tempo do jejum, né? Porque o jejum é oração intensificada, amém? Né? Não é uma dieta, não é um regime, né? É oração intensificada. Então, o diabo, ele quer enganar as pessoas para fazer você acreditar que é muito difícil ter oração respondida. Não, pastor, essa questão de oração respondida é só para alguns, né? É só, de repente, para pastores ou para pessoas extremamente consagradas. Aí essas pessoas podem fazer uma oração mais forte, mais poderosa, com mais autoridade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Na nova aliança da graça, tornou-se muito fácil o Pai abençoar você por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Você está me entendendo? Amém? Então, a razão de você ser favorecido não é você mesmo. É a obra que Ele fez de uma vez por todas. Amém? Que te garante perdão, que te dá ousadia de livre acesso para chegar com intrepidez pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo sangue de Jesus. Você está me entendendo? Então, não se engane, né? O diabo, porém, ele quer que você pense que é muito difícil, né, Deus abençoar você, porque primeiro você tem que vencer todos os seus pecados, subjugar a sua carne, e só depois ele pode ouvir você. E o duro é que tem pastor que ensina que é assim. Justamente o que o diabo está tentando te convencer é que pastor ensina. Alguns, infelizmente. Só que isso tudo é mentira, porque o sangue de Jesus já conquistou toda sorte de bênção para a sua vida. Você está me entendendo? A conquista é feita pelo sangue de Jesus. Você está me entendendo? É o sangue, é o sangue. Então é o Senhor quem nos qualifica para entrarmos na posse da herança. O Senhor é a sua qualificação. Por isso, veja, por que nós oramos em o nome de Jesus? Porque Jesus é o qualificado. Por que nós oramos em o nome de Jesus? Porque só Jesus merece ser ouvido. Por que nós oramos o nome de Jesus? Porque só o Senhor Jesus tem acesso completo e total ao coração do Pai. Então, quando nós oramos em o nome de Jesus, é como se nós nos revestíssemos de Cristo Jesus e estamos cobertos do mundo espiritual pelo sangue de Jesus. Então, nós somos ouvidos como Ele, como verdadeiros filhos. Você está me entendendo? Amém? Então, essa é a verdade, essa é a verdade. Então, o Senhor é a nossa qualificação. Por isso que você não ora no seu nome, ou no nome de algum pastor, ou de algum homem de Deus, ou de uma mulher de Deus, ou no nome da igreja. Não, você ora no nome de Jesus, no nome de Jesus. Agora, entenda, se um crente, um servo de Deus, o povo de Deus, na velha aliança, na antiga aliança, que dependia do sangue de animais para ser aceito. Lembra disso, no Antigo Testamento? Não tinha que sacrificar os animais? Tinha ou não tinha? Tinha, você sabe, né? A doutrina aí do Antigo Testamento. Então, se no Velho Testamento, que dependia do sangue de animais para ser aceito, para ter as suas orações respondidas, não era assim no Antigo Testamento? Os irmãos estão comigo mesmo aqui, amém? Agora imagine agora, veja, na nova aliança, que depende não do sangue de animais imperfeitos, mas do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e remove toda a culpa de você. O sangue do Senhor Jesus Cristo é mais precioso que o sangue de qualquer tipo de animal ou de todos os animais da história da humanidade. Não tenha dúvida alguma disso. O sangue do Senhor Jesus. Então, se na antiga aliança o sangue de animais permitia a resposta, imagina o sangue do Cordeiro de Deus. Você não vai dar a resposta a você? É claro que vai. E graças a Deus por isso, você está na nova aliança. Não depende do sangue de bicho, entende? Depende do sangue do Cordeiro de Deus. Hoje, nós vivemos debaixo do sangue do Filho de Deus. Então, o Senhor, Ele ouve todas as nossas orações. Todas, Ele ouve. Todas, todas. Mas isso não significa que a manifestação da resposta seja sempre instantânea. Porque essa que é a grande batalha. Fala, pastor, eu orei. Eu pedi, mas a manifestação da resposta não veio. Sim, esse é o ponto que eu estou afirmando. Por isso que eu posso dizer, uma coisa é a oração atendida e outra coisa é a manifestação da resposta a essa oração. Aí você fala, como assim, pastor, a oração atendida? Sim, toda oração é atendida no momento que você ora. Como assim, pastor? É como se fosse uma chamada telefônica. O telefone de Deus nunca está ocupado. Deus nunca deixa a ligação tocando até cair. Tem algum tipo de pessoa que você tem que ligar de vez em quando que
Parece que tem gente que tem esse dom, né? Nunca atende na hora, né? Não te dá um nervoso assim, não, um ódio, né? Senhor Jesus, isso é uma das coisas que me ajuda a entrar na carne com facilidade e rapidez, assim, sabe? Ligo para o pastor, toca 127 vezes, não atende. Olha para cá. Veja, meu irmão, minha irmã, eu tenho uma boa notícia para você hoje, nessa manhã. Muita gente pode não atender você na hora que você precisa. Muita gente pode não atender a chamada, a ligação. Mas o Senhor está sempre disponível para você. Porque o meu acesso, o seu acesso, o acesso de qualquer um, é o acesso do precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? O acesso é o sangue dele. O acesso não são as suas obras. O acesso não corresponde ao seu mérito. Ah, pastor, eu fiz tudo errado e agora eu posso ligar para Deus e Deus me ouve. É isso que você está dizendo? Exatamente. Eu só não estou dizendo que você fazer tudo errado. Isso eu não estou dizendo. Entendeu? Isso eu não estou dizendo, amém? Tem gente que mistura as coisas, né? Fala, pronto, então eu vou fazer só confusão agora. Meu irmão, você é livre para escolher. Aliás, você é livre para fazer a escolha. Mas você não é livre para escolher as consequências. Não se esqueça disso. Amém? Você é livre para fazer a escolha, mas não é livre para escolher as consequências. Então, o pecado é claro que tem consequências. Mas, meu irmão, mesmo no seu pior dia, mesmo no seu pior dia de pecados, o seu acesso é o sangue de Jesus. Você está entendendo? É o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Sempre. Todos os dias, não importa. Então isso significa que você tem um acesso contínuo, que não é instável. Eu não sei quantos irmãos aqui são da época da internet de escada, né? Quem é que lembra de internet de escada? Meu Deus, que fase. Pois é, você que ergueu a mão, cuide da sua saúde. Sua idade está avançada. Eu não sei se os irmãos veem, eu estou ficando mais tempo sentado. Eu preciso tratar um tal, eu estou com um ciático irritado aqui, entendeu? E isso irrita a gente também. Os irmãos não sabem a luta que é para ficar em pé, que eu estou quase pregando sentado. Mas, enfim, isso tem alguns meses, né? Mas olha só, meu irmão, internet de escada. Era horrível esse negócio. Tinha um barulho, lembra? Tchon, tchon, tsh, tchon, tsh. Ninguém nunca conseguiu me explicar o motivo daquele barulho estranho, né? Não era mais ou menos assim? Tchon, tsh, e caiu a conexão. Oh, inferno, não é possível. Aí você já queria chutar o computador. Você não era assim, não? Quando dava errado? Era uma confusão, irmãos. Então veja, meu irmão, o seu acesso ao Senhor é internet, banda larga, dedicada. Entendeu? É a fibra do mais alto nível. Por quê? É o sangue do Senhor Jesus Cristo. A sua conexão com Ele não cai. Porque independente da sua queda, é o sangue de Jesus que te dá acesso a Ele. Você está entendendo? Amém. Essa é a verdade. Então, tudo isso que eu estou falando para você, veja bem, foi exatamente o que o anjo disse a Daniel. Lembra o texto que a gente leu aqui? Volta no texto aí. Pronto, já está no... Isso. E o que é maravilhoso, né, é que o anjo começa no verso 11. Olha só o que ele diz. Ele me disse, Daniel, homem muito amado. Daniel estava fazendo a chamada, a ligação há 21 dias. Ele foi atendido, ou seja, as palavras dele chegaram aonde deveria chegar? Nos ouvidos de Deus, no céu, na glória? Chegaram, não é isso? Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer, levante sobre os pés, porque eis que que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, ele me pôs os pés tremendo. Verso 12, é o anjo dizendo, então me disse, não temas, Daniel, porque desde quando, meus irmãos? Desde qual dia? Primeiro, desde o primeiro dia, desde a primeira chamada, desde a primeira ligação, você foi atendido. Você foi atendido. Só que a resposta demorou a chegar. Foi no 21º dia. Você está me entendendo? Mas desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Você está entendendo, meu irmão? A sua oração tem a capacidade de mobilizar anjos do céu a seu favor. A sua oração. Por isso que o diabo não quer que você ore. Por isso que o inimigo não quer que você jejue, né? Porque a oração, né, o próprio jejum, né, na verdade, que foi o que Daniel fez também, é essa oração intensificada. Por isso, meu irmão, prepare-se para esse tempo, que vai começar
de amanhã a 8. Amém? Vai começar de amanhã a 8. Então, aí depois ele falou da própria questão da batalha espiritual. Mas veja, deixa eu avançar com você aqui, porque eu tenho tantas coisas. Senhor Jesus amado, vamos lá. O Senhor, Ele ouve todas as nossas orações. Mas isso não significa que a manifestação da resposta é sempre instantânea. Amém? Fala isso para alguém que está perto de você. Fala para ele, fala, o Senhor ouve todas as nossas orações. Mas isso não significa que a manifestação da resposta é sempre instantânea. Amém? Então nós estamos num mundo caído, olha para cá. Estamos envolvidos numa guerra espiritual, mas o Senhor sempre ouve as nossas orações. Eu não sei se você se lembra, não dá tempo de eu abrir com você, lá em Números 21, depois você pode conferir. O povo de Israel estava peregrinando no deserto e eles estavam murmurando contra o Senhor. E aí vieram cobras abrasadoras, né, cobras para picar ali o povo. Isso causava morte, né, nas pessoas. E eles clamaram a misericórdia de Deus. Eles falaram para o Senhor remover as cobras. Só que aí o Senhor falou para Moisés, Moisés, é o seguinte, eu vou te dar uma instrução. O povo está clamando para remover as cobras venenosas que estão picando eles no deserto aí, só que eu vou te dar uma instrução para livrá-los dessa consequência. O que o Senhor mandou Moisés fazer? Depois você pode conferir, lá em Números 21 está escrito isso. Ele mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, amém? Confeccionar essa serpente, nesse metal, no bronze, e colocá-lo na ponta de uma haste, para que qualquer pessoa que olhasse para aquela serpente, erguida numa haste, uma serpente de bronze, quem apenas olhasse para a serpente, seria curado do veneno da cobra. Entendeu isso? Apenas olhava. Era ele só fixar o olhar, estava lá picado pela cobra, envenenado, só de olhar ele era curado. Eu não sei se você percebe, meus irmãos, mas a palavra de Deus o tempo inteiro está falando é sobre o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Não é sobre você. Eu sei que você fica se procurando lá, não. É sobre Ele, é só sobre Ele, porque dele, por meio dele e para Ele estão todas as coisas, disse o apóstolo Paulo em Romanos. Então, essa serpente, na verdade, representa Cristo Jesus. Ou seja, não importa qual seja o ataque da serpente contra você, não importa qual seja o veneno da cobra na sua vida, basta você olhar para aquele que foi crucificado no meu e no seu lugar. Aquela serpente colocada na haste, na verdade, éramos nós, mas Ele assumiu a forma de serpente para que nós deixássemos de sermos serpentes. E aí o veneno da serpente na nossa vida, para sermos curados e livrados da morte, basta nós olharmos para Ele lá na cruz, que nós somos curados e livrados. Alguém pode dizer amém? Isso é o Evangelho, é o Evangelho. Então, agora, mas a grande questão que eu estou falando para você sobre a oração aqui. Deus ouviu a oração do povo que estava sendo picado no deserto, sim ou não? Sim. Mas a resposta não foi da maneira que eles pediram. É, na verdade? Se tem um monte de cobra picando você, qual que você acha que é o livramento lógico, natural que a gente prefere? Senhor, tira essas cobras aqui. O que Deus fez? Tirou a cobra? Não. Mas o Senhor tirou a eficácia do veneno da cobra. Você está me entendendo? Então as cobras continuaram lá, mas agora essas serpentes não tinham mais poder para matar o povo. Então, entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Às vezes, Deus não responde exatamente como você deseja, mas sempre o Senhor te dará um escape, um livramento. Ele vai atender você. Entende? Ele vai responder você. Mais cedo ou mais tarde. Então nós estamos envolvidos numa batalha de fé. Você não precisa ficar tentando preocupar onde está o maligno, não. Nem colocar a sua atenção, sabe, especialmente no maligno, de maneira nenhuma. Você tem que estar consciente de Cristo, não consciente do maligno. Amém? Você tem que estar consciente de Cristo, não do anticristo. Né? Então, tantas coisas acontecendo, notícias, né? Em algum momento nesse ano eu vou falar sobre o final dos tempos. Eu preciso falar, todo ano, na verdade, um pastor precisa pregar para a igreja sobre o tempo do fim. Ainda mais em épocas como essa, né? Onde nós estamos na iminência aí de uma terceira guerra mundial, com certeza. Né? Então, enfim, né? A coisa só tem piorado nesse aspecto no mundo. Né? Mas veja, meus irmãos, aí tem um tipo de crente que ele fica procurando o anticristo. Eu espero que você não seja esse crente. Nós não estamos atrás do anticristo, nós estamos atrás de Cristo Jesus. Amém? Você está me entendendo? Conta-se uma história que tinha um sujeito norte-americano que ele era especialista, considerado o melhor do mundo, em identificar notas de dólares falsas. Ele não usava equipamento algum. Existem equipamentos para isso, um tipo de caneta, uma iluminação, que você coloca lá na cédula para ver e tudo. Só que ele tocava na nota e falava, é falsa.
Aí uma vez fizeram uma entrevista com ele, o entrevistador foi e perguntou para ele, vem cá, se você consegue identificar com facilidade as notas falsas, então de certo você estudou muitas notas falsas para poder identificá-las com facilidade, não é mesmo? Só que olha a resposta do cara, que era especialista em identificar notas falsas. Ele falou o seguinte, muito pelo contrário. Eu identifico notas falsas, não é porque eu estudo as falsas. Eu identifico notas falsas porque eu estudo a verdadeira. E de tanto eu conhecer a verdadeira, estudar a verdadeira, rapidamente eu percebo quando eu estou em contato com algo falso. Você está me entendendo? Então, os seus olhos devem estar em Cristo Jesus. Nós esperamos por Cristo Jesus. Nós esperamos pelo arrebatamento, pela volta dele, para ele nos buscar. Alguém pode dizer amém? Então, longe de ficar, tentando saber quem é o anticristo, quem é o anticristo, quem é o anticristo. Meu irmão, queira saber quem é Cristo, conheça mais de Cristo, encha-se de Cristo, tenha os seus olhos em Cristo, busque a Cristo, anseie por Cristo. Você está me entendendo? Ou seja, veja a verdade, Ele é a verdade. Por isso, o que a palavra de Deus nos recomenda, lá em Efésios 6, depois você pode conferir, o que nós temos que fazer é o seguinte, é apenas apagar todos os dardos inflamados do maligno pelo escudo da fé. Lá em Efésios 6, diz que o escudo da fé. Então, a grande questão é aonde está a sua fé. A sua fé é o seu escudo. A sua fé é verdadeira em Cristo Jesus, na promessa da graça, da nova aliança, do poder do sangue, que te dá livre acesso a todo instante, a qualquer momento, não importa qual seja a sua conduta. Então, você tem que guardar a sua fé. Então, essas setas incendiárias são enviadas a todo instante, contra nós, em todo tempo. Mas o nosso escudo da fé pode apagar todas elas. Amém? Os irmãos estão comigo mesmo aqui, amém? Todos os dias, mantenha a sua postura de fé. Postura de fé. Quando você combate o combate da fé, você apaga os dardos inflamados pelo escudo da fé. Por isso, não fique preocupado, em saber os nomes, de certos demônios, de qual potestade que está atacando. Veja, Daniel, que foi um santo homem de Deus, não teve interesse. O anjo mensageiro que veio falar com ele, certamente o Gabriel, que disse para ele, o príncipe da Pérsia, ou em outras palavras, o principado da Pérsia, era uma entidade maligna lá, poderosa, que me resistiu, foi 21 dias para poder chegar aqui. Mas Daniel não estava nem aí querendo saber, é o principado? Fala para mim direto o nome dele, eu quero saber características desse principado satânico e tudo. Não, Daniel não teve essa conversa. A conversa de Daniel era com o Senhor, você está me entendendo? Amém? E essa deve ser a nossa conversa também, com o Senhor, atente-se para o Senhor. Então, tenha a sua fé. A grande pergunta, preste muita atenção no que eu vou dizer. A única pergunta que você deve fazer, especialmente em momentos de guerra, de batalha, é o seguinte: estou permanecendo na fé, no escudo da fé, o meu escudo está erguido, a minha fé está mantida, estou crendo, entendeu isso? Porque é uma batalha da fé. O diabo quer roubar a sua fé na verdade, a sua fé. Só que lá em Tiago, capítulo 1, verso 2, esse texto eu quero ler com você, coloca aí para mim, por favor. Tiago 1, 2. Aliás, vamos ler juntos, a uma só voz, amém? Estou achando os irmãos muito silenciosos aqui hoje. Então vamos lá. Vocês irmãos estão meio assustados, às vezes você está passando por uma tribulação, Vejo que tu és profeta, Tiago 1, do 2 ao 4. Vamos ler juntos, a uma só voz, vamos lá? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Teve pouco amém. Por que teve pouco amém? Volta no verso 2. A palavra de Deus diz o que no verso 2? Que nós devemos ficar tristes e abatidos por passarmos por várias tribulações. O que está escrito aí? Devemos o quê? O que você está rindo, rapaz? Tem tanta tribulação ao redor de mim. Você nem imagina. Aí a pessoa, mas rapaz, tu é doido, Você tem um problema, você é meio desequilibrado. Pois é. Esse é o apelo da palavra de Deus. Você ficar alegre ao passar, e detalhe, por uma provação ou por várias provações. Como é que está aí? Plural ou singular?
Então veja, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Não é uma alegria qualquer não, viu, irmãos? Toda, é uma alegria preenchida, sabe? Uma alegria cheia, repleta. Por que você está alegre? Rapaz, tem tribulação para tudo quanto é lado você pensar na minha vida. Foi mesmo? E você está alegre? Você acredita? Estou alegre, estou alegre, estou alegre. Mas por que dessa alegria? Né? Porque, veja, irmãos, é impressionante isso. Né? Nós não conseguimos muitas vezes nos alegrar mesmo com uma única tribulação. Quem dirá de várias? Eu acredito que, com certeza, você já passou por uma sequência de lutas simultâneas em várias áreas da sua vida. Luta na vida financeira, luta na saúde, luta na família, luta no relacionamento com colegas de trabalho, luta na célula, luta com os irmãos, luta para todo lado. Eu estou nessa fase, eu quero te dizer, viu? É impressionante. Eu cheguei no final de fevereiro, eu tive a sensação que eu tinha passado assim, um semestre inteiro de muito trabalho. Falei, pronto, agora vai começar a metade do ano. Aí eu olhei para o calendário, eu pensei, agora vai começar julho, né? Aí eu olhei para o calendário e ia começar março. Eu falei, oxi, só começou o ano e já teve esse tanto de guerra, esse tanto de batalha. Falei, é o quê, rapaz? É o quê, menino? Então, veja, então, isso acontece, né, conosco. Eu estou confessando aqui para os irmãos. Só que isso... Ouça com muita atenção, pelo amor de Deus. Se for para você lembrar só uma coisa dessa pregação, você lembrar o que eu vou falar agora, eu já estou feliz. Mas não vai embora, não. Amém? Né? Então, calma. Você passar por essa fase de tribulação, guerra, luta contra lado, isso não significa, e uma terceira vez, não significa que você está fora da vontade de Deus ou que tem um pecado na sua vida. Que é a famosa doutrina da brecha. Dei brecha. Ah, meu Deus do céu. Quando o irmão fala isso perto de mim, eu já fico preocupado com ele. Falei, Jesus, eu preciso ajudar esse irmão. É a teologia da brecha, né? Essa é uma teologia, enfim. Então, as tribulações não significa que você está fora da vontade de Deus, ou que tem algum tipo de pecado não tratado na sua vida. Irmãos, veja a vida de Paulo. Paulo passou uma fase da vida dele, você pode ver isso especialmente em 2 Coríntios. 2 Coríntios, né, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, os irmãos da cidade de Corinto, é quase uma autobiografia. Irmãos, ele é preso injustamente, o pessoal apedreja ele, foge da cidade dentro de um cesto, baixado por um muro, depois que é preso, vai ser transferido por meio da embarcação, a embarcação afunda, ele chega numa ilha, o povo acende a fogueira, ele vai mexer na fogueira, a cobra pica na mão dele. O que é isso? Oxi! É o quê, rapaz? Mas tem alguma coisa, tem uma brecha na sua vida, Paulo. Tem brecha na vida de Paulo. Tem alguma coisa errada. Rapaz, o que você aprontou? Meu irmão, confessa. Pode confessar. Não faz sentido. Irmãos, um santo homem de Deus. Está falando dos católicos agora. Se eu fosse católico, eu ia ser devoto de Paulo. Porque, irmãos, a vida de Paulo não foi brincadeira, não. E o cara era o apóstolo da graça. Foi o que mais pregou o evangelho da graça. Foi o que trouxe mais clareza sobre a obra consumada. Um santo homem de Deus, que abriu mão o direito de possuir uma família, só para ser mais útil na obra de Deus. Deixou de casar, deixou de ter mulher, de ter filhos, só para poder ser usado por Deus com mais liberdade. Um santo homem de Deus, um grande homem de Deus. E ele passou essa sequência de tribulação. Mas você acha que comigo, com você, vai ser diferente? Por isso, ao invés de ficar se perguntando essas questões, a recomendação bíblica é o seguinte: fique alegre no meio da luta. Esses dias atrás eu vi um vídeo, Senhor Jesus. O Senhor Jesus não foi por causa do vídeo, foi por causa da hora que eu olhei aqui. Mas um sujeito, eu achei isso muito engraçado, eu devia ter guardado esse vídeo, de repente está passando uma hora dessa aqui na pregação. Aí uma mulher, um casal brasileiro. O sujeito, deve ter acontecido isso lá na região sul do país. Estava com um cara daquele povo Santa Catarina, por lá de lá, aquele povo bem branco, bem loiro. E o sujeito era um gigante, assim, um cara grandão, mas parecia um trabalhador braçal. Saiu com a caixa de ferramenta. Desse jeito, sério. Dando gargalhada assim, aleatória. Estranha até assim, sabe? Aí a mulher foi filmar, porque viu a risada, falou, que cara maluco, o que está acontecendo com ele? Aí ela foi filmando atrás. Eita, até chorou a criança, meu Deus. Pois é, foi estranho mesmo, olha para cá. Aí, a mulher foi filmando atrás do marido. Aí chamou ele, ei, por que você está rindo assim? O que aconteceu? Aí ele virou para trás e falou para ela, eu estou hackeando o meu cérebro. Eu estou hackeando meu cérebro. Aí ela, hackeando o seu cérebro? Como assim? Falou, olha, eu fiquei sabendo
li um estudo aí científico, o seguinte: quando você começa a rir forçado, logo você começa a ficar alegre por dentro. Então, estou passando por tanto problema, tanta situação, está dando tanta coisa errada, parece que só dá coisa errada do meu lado, que eu estou resolvendo dar gargalhada, e não é que eu estou ficando alegre. Ele falou para a mulher dele. Eu falei, rapaz, acertou, miserável, né? Entendeu? Então, o sujeito, ele entendeu. Porque, meus irmãos, e o duro é isso, é que o povo do mundo tem que fazer um estudo científico, gasta lá milhões de dólares, estuda um monte de gente, faz um monte de exame. Se você só lê na Bíblia e crê na Bíblia, é muito mais barato, é mais simples. Está escrito aqui, já. Tende, por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações. Está vendo? Não precisava ter feito todo esse estudo, toda essa trabalheira. É só crer na palavra de Deus, já está escrito aqui. Você está me entendendo? Amém. Então nós temos que nos alegrar. Por quê, pastor? É só você seguir, né, a sequência do texto. Por que você tem que se alegrar? Olha só, verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, está vendo? É um teste em relação à sua fé. Você tem que guardar a sua fé. Amém? Erga o escudo da fé. Porque a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então você se alegra porque a aprovação da fé produz perseverança, produz paciência. Meu irmão, essa prova que você está passando, você não vai sair do outro lado do mesmo jeito. Você vai ser promovido em Deus. Você está entendendo? A aprovação é um caminho de Deus para a sua promoção. Embora, preste atenção, não significa que a aprovação tenha sido provocada por Deus. Amém? Isso é importante também. Agora entenda comigo, se cada vez que você orasse tivesse uma manifestação instantânea da sua resposta, não haveria ocasião da sua fé ser testada. Então a prova é a paciência perseverante. Então tenha em mente que nem todas as provas e testes procedem do Senhor. Amém? Queria chamar a irmã para o teclado aqui já, por favor. Fala para alguém perto de você. Fala para ele. Fala, tenha em mente o seguinte. Nem todas as provas ou testes procedem do Senhor. Amém? Lembra, você tem guerra nesse mundo. Lembra o que eu falei? De você pegar o escudo da fé contra os dardos inflamados do maligno. Amém? Então não é tudo que é de Deus. Ah, não, estou passando por essa prova e teste, é porque é de Deus. Não, tem outras razões. Pode ser um ataque maligno, pode ser realmente uma consequência do seu pecado. Mas em todas essas coisas, meu irmão, Deus é poderoso para fazer tudo cooperar para o seu bem. Entendeu isso? Ele é poderoso. Por isso, quando você passa por lutas financeiras, problemas com enfermidade, acidentes, essas coisas não procedem de Deus. Deus não coloca doença em ninguém. Amém? Não fique confuso sobre isso. Porque se a doença for a vontade de Deus, para que ir no médico, no remédio também? Né? Pensou? Ah, não, doença é a vontade de Deus. Não vou no médico. Porque se doença for a vontade de Deus, você vai no médico, você está indo contra a vontade de Deus. Fala, não, rapaz, fica na vontade de Deus. Para que ir no médico, né? Oxi, percebe? Veja, a história de Jó, um grande exemplo. Tudo que Jó passou foi obra do diabo, não de Deus. Jó abriu espaço para ação maligna, por causa do seu medo, da sua dúvida. Ele era alguém que tinha medos e dúvidas. Só que Deus, o que Deus fez? Deus transformou tudo em bênção dobrada na vida de Jó. O que ele perdeu no começo da história, por causa do maligno, ele ganhou dobrado por causa de Deus. Você está entendendo? Amém? Esse é o resumo. A tribulação de Jó não durou a vida inteira. Muitos comentaristas antigos, não dá para você saber com precisão, mas muitos estudiosos da palavra de Deus do passado, a maioria deles acreditam que foram cerca de 9 meses a tribulação de Jó. É uma estimativa, não dá para saber ao certo. Só que alguns dizem que estão sofrendo como Jó. Mas se esse for o seu caso, meu irmão, minha irmã, esteja certo que no fim haverá bênção dobrada de Deus na sua vida. Amém? Então mesmo quando o maligno nos ataca, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Amém? Mesmo que seja o maligno, Deus não perde você de vista. Você não sai do alcance de Deus. Não sai, nunca sai. Eu lembro das minhas filhas, quando eram bem pequenas, né? Ô, saudade, eu acho que eu estou querendo virar avô já. Querendo ter criança pequena lá em casa, sabe? Inclusive, fica a dica aí, né? As irmãs aí que têm filho pequeno, pode deixar lá em casa. Alguns levaram a sério já.
Alguns já deixaram. E está tudo bem. Minhas filhas amam, né? A Ludmila também. Eu acho maravilhoso isso, ter criança em casa. Fico até pensando, você não devia ter tido, né, uns 7 ou 8, né? Alguma coisa assim parecida. Mas foram 2 só. Não dá mais. Até conversei recentemente com a Ludmila, aproveitar que ela não está aqui, né? Só entre nós aqui. Falei, e aí, querido? Não, passou. Falei, tá bom. Então, enfim. Veja, meus irmãos. Minhas filhas eram muito pequenas. Eu lembro que todas as vezes que elas queriam sair um pouquinho de perto de mim, às vezes no shopping, às vezes na praia, em qualquer lugar público, assim, de espaço aberto, elas caminhavam para frente e logo no segundo passo elas já olhavam para trás e perguntavam para mim, papai, o senhor está me olhando? O senhor está me vendo? Eu falei, estou te vendo, minha filha. Pode ir até onde você quiser ir, que o papai não vai parar de olhar para você. Aí elas caminhavam com segurança. Aí não olhavam mais para trás. Mas era assim, eu gostava muito disso, né? Às vezes no shopping, ali na praça de alimentação, comendo alguma coisa, aí elas queriam jogar alguma coisa no lixo. Aí o cesto do lixo estava longe, né? Aí elas davam, papai, eu posso ir lá no lixo jogar as coisas fora? Eu falei, pode, tudo elas sempre pediram, né? E eu falei, pode. Aí ela saía da mesa, olhava para trás, papai, o senhor está me olhando? O senhor está me vendo? Eu falei, estou. Aí ela ia com segurança até o lixo lá para jogar fora. Por que eu estou contando essa história para você, meu irmão, minha irmã? É porque o Senhor fez uma promessa, que os olhos dele estariam fixos na casa dele, no povo dele. Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No dia mau, no dia bom, no dia da sua queda, do seu pecado, do seu tropeço. Todos os dias. Todos os dias. Por isso que Davi, ele disse, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Veja, ele falou que o Senhor o conduzia a pastos verdejantes, a águas tranquilas de descanso. Amém? Isso é o Senhor conduzindo. Lembra disso? Vamos lá no Salmo 23 rapidinho. Aproveitar que eu não vou conseguir falar quase nada do que eu planejei. Então já vamos mudar a pregação aqui. Vamos lá. O que aconteceu, né? Salmo 23. Quero chamar os irmãos da equipe de louvor para cá, por favor. Olha só. O que está escrito no verso 1? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Alguém diga amém? Amém. Aí no verso 2, olha o que Davi diz. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Amém? Deixa eu colocar na outra versão aqui, que eu estou com uma versão complicada aqui, que eu aprontei aqui na minha Bíblia eletrônica. Quem faz, Davi, eu e você, repousar em pastos verdejantes? Quem faz, você ou o Senhor? O Senhor. Aí depois Davi continua, leva-me para junto das águas de descanso. Quem que te leva? É o Senhor ou você que se leva? O Senhor, amém? Refrigera minha alma, é Ele que refrigera. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, amém? Está vendo? Até o verso 3, é Deus conduzindo Davi. É Deus conduzindo você, eu, cada um de nós, amém? Só que no 4, muda a condução. Quem está dirigindo o carro agora mudou o motorista. O que está escrito no verso 4? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Ou seja, é Davi confessando, eu posso escolher caminhos ruins, eu posso escolher caminhos errados, eu posso escolher caminhos de trevas, de morte. Só que Davi, olha o que ele diz, é como se Davi dissesse, mesmo eu escolhendo errado, mesmo assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu cajado, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Percebe? Por isso, veja, é um fato que Deus sempre ouve as nossas orações. Mas se a oração sua sempre se manifestasse de maneira instantânea, você seria uma criança mimada. E Deus quer fazer você crescer. Amém? Tempo de oração, de jejum, é tempo de crescimento. Todos nós queremos respostas imediatas, mas estamos passando por um processo de aprendizagem. Amém?
Então nossa fé está sendo testada, uma vez provada, ela produz perseverança, ou seja, paciência, e quando a perseverança tem ação completa, Paulo diz, tornamos-nos perfeitos e íntegros. Tiago disse, sem nos faltar coisa alguma. Amém? Então coisa alguma vai nos faltar. Mas para experimentar isso, a sua fé primeiro precisa ser testada, para que você possa aprender a ser perseverante na espera. Amém? Não significa que o Senhor está contra você. Ele está com você. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele continua com você. Fique em pé onde você está. Fique em pé, por favor. E veja, olha para mim aqui, por favor, não converse. Quando nós passamos pela tribulação, nós aprendemos a perseverança. E aí, depois de você passar por isso, você pode ajudar outras pessoas, outros irmãos, que estão passando pela mesma guerra, pela mesma luta. É assim que acontece. Eu não sei se você já parou para pensar, mas uma barra de ferro, pensa numa barra de ferro, ela tem o seu valor financeiro. Mas quando essa barra de ferro, simples, se transforma numa ferradura de cavalo, essa mesma barra de ferro ganhou valor. Ganhou ou não ganhou valor? Amém? Ganhou valor, ganhou valor. Só que se essa barra de ferro for transformada em pequenas engrenagens de um relógio precioso e colocadas dentro de um Rolex, o valor dessas pequenas partes da barra de ferro ganharam ainda mais valor. Ganharam ou não ganharam? Sim. Então, veja bem, nessa história que eu estou contando para você, é um paradoxo. O menor vale mais do que a maior. Porque eu pergunto para você, o que é maior? A ferradura de um animal ou as engrenagens de um relógio? O que é menor? As engrenagens de um relógio. Amém? Só que o que ganhou mais valor? O que manteve-se maior ou o que ficou menor? O que ficou menor. Amém? Por isso, o material é o mesmo. A grande diferença está no processo pelo qual cada um passou. O material foi trabalhado, por isso mais valor foi adicionado. Entenda o seguinte, meu irmão, quando você passa por tribulação e você é diminuído por essas pressões, você é esmagado por essas provações, pode parecer que você está perdendo, mas no final, sabe o que está acontecendo? O seu valor está aumentando diante de Deus e do seu reino. Você está se tornando alguém com uma fé mais preciosa, provada e aprovada, refinada pelo fogo da tribulação. E o que vai sobrar aí? Só o ouro da glória, o ouro de Deus. Por isso, meu irmão, eu quero encerrar ministrando uma canção ao Senhor junto com você. Só que antes de ministrarmos essa canção, eu quero fazer uma breve oração simples de entrega da vida ao Senhor Jesus. Porque existe uma provação que será eterna. E o livramento dessa provação eterna é a entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Confessando com a boca e crendo com o coração, sendo feito um filho de Deus. Isso te livra da condenação eterna, amém? Por isso, para que ninguém se constrange, todos juntos, coloque a mão no seu peito. Repita logo após mim e diga assim: Senhor Jesus, eu creio com o meu coração, confesso com a minha boca, Tu és o meu Salvador da condenação eterna, por causa da obra da cruz. O Senhor tomou o que eu merecia, para que eu recebesse o que jamais mereceria. O Senhor tomou os meus pecados, e o Senhor fez de mim um filho de Deus. Amém. Amém. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus pela primeira vez, ou se você estava afastado, no final, após o encerramento, procure qualquer um dos pastores, que eu quero orar novamente por você. Amém? Essa oração que muda toda a sua história para sempre. Pela fé, recebendo a salvação de Cristo Jesus, de graça, pela obra dele. Amém? Deixa eu orar por você nesse instante. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu poder, possa, ó Deus, confirmar no coração de cada um dos teus filhos, que o Senhor continua com eles, ainda que eles andem pelo vale da sombra e da morte, que não temam mal algum, porque o Senhor está conosco. Ó Pai, como é profetizado nessa canção, o escape, o descanso, a cura, a recompensa, vem sem demora. Por isso o Senhor prometeu
Ó Deus, que todas as vezes nós pudéssemos nos achegar a Ti, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que o Senhor traria alívio. Por isso, Espírito Santo de Deus, sopra alívio na alma, no coração, na mente, nas emoções, nos sentimentos, nos pensamentos de cada um dos Seus filhos, das Suas filhas aqui, que eles permaneçam na fé, ó Deus, e possam, ó Deus, ter por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que essa provação da fé, uma vez testada, aprovada e confirmada, produz perseverança e os promove para uma nova posição e os faz muito mais preciosos no Teu reino. Eles ganham uma riqueza de glória, por isso que eles sejam enriquecidos e que mesmo em meio às provas eles consigam se alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Oh Pai, abençoa cada família, cada um dos Teus filhos, guarda-os no retorno das suas casas, que eles possam sair daqui debaixo de um alívio e de uma certeza de alegria em Ti, na convicção de que o Senhor sempre está conosco, todos os dias, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos. Fala, meu irmão, o Senhor continua com você. Guarde a sua fé. Fala para ele, tem jeito de se alegrar no meio da provação. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.